Entrevistado, o presidente do Sindicato dos Bancários de Teresópolis, Cláudio Melo. Cláudio, a gente estava falando aí em eleições gerais, né? E dessa dificuldade, né? Da tua opinião, se há dificuldade ou não, na minha opinião, acho que com uma propaganda bem feita, dá para fazer, quer dizer, de vereador a presidente da República, isso tudo num dia. Tem prós e contras? Qual a tua opinião sobre isso? Como eu tinha afirmado, eu acho positivo porque você evita que, por exemplo, aquele cara que se candidatou na eleição municipal a vereador, no meio do mandato ele fala assim, você é deputado. E você traz pessoas novas para a política. Sei. Ou seja, aquele que se candidatou a vereador, ele vai ter que terminar o mandato dele como vereador. E assim sucessivamente. Mas eu acho que essa questão do financiamento público com lista fechada pode ser evitada, vamos dizer assim, essa perpetuação de qualquer quadro político na vida pública, se você coloca um limitador de reeleição. Ou seja, para que a gente não perca grandes legisladores e grandes parlamentares, eu defendo que seja limitada a uma reeleição. O cara foi vereador um mandato, ele pode se reeleger mais uma vez. A partir daí, ele vai tentar um outro cargo. Vai ser candidato no executivo a prefeito ou a deputado estadual e assim sucessivamente. Mesmo porque a vida pública não é profissão. Isso é representação. Nós temos que combater essa cultura. Se a gente for trazer aqui para a nossa Câmara de Vereadores, se você for ver, são quantos vereadores que tem 4, 5 mandatos ali? Então, na verdade, é o seguinte, e fica difícil, porque não tem renovação. Não há renovação, existe também uma estrutura já montada que um candidato que vai concorrer pela primeira vez é extremamente desequilibrado. Então, na verdade, eu acho muito positivo a questão da reforma política nesses pontos. A reforma política com financiamento público, lista fechada, limitação de reeleição ou a unificação do calendário eleitoral, para que a gente possa estar trazendo pessoas novas. Quais seriam as consequências? A gente falando da reforma política, né? Isso abrange o país inteiro, falando do Congresso Nacional. A consequência que as pequenas cidades, vamos jogar aqui em Teresópolis, né? Evidentemente que devem ter debates lá na nossa Câmara aí. Você sente resistência dessas pequenas cidades? O pessoal está participando ou não querem perder o status quo? Na verdade, eu acho que a reforma política ela só sairá se houver uma pressão social. Porque os atuais mandatários, eles foram eleitos com esse atual regime, com esse atual sistema. Eles não querem mudar. O ser humano, é até natural que o ser humano, quando ele está numa posição, né, e para ele sair para uma posição nova, ele tem que estar muito seguro de que essa posição nova não trará nenhum prejuízo, vamos dizer assim, à sua vida. E na política não é diferente. Mas o problema é que ele está pensando na sua vida. E quando ele é eleito, é a vida do município, do povo. Eles são representantes do povo. Eles não estão pensando. Está pensando nele. No primeiro dia do mandato de muitos políticos eleitos, ele já começa a pensar na próxima eleição. Ele não está pensando nem em desempenhar aquele papel ou aquilo que ele prometeu durante a campanha. E aí vale uma observação que eu já estava esquecendo, que a sociedade civil ela começou a se envolver na questão da reforma política. E aí eu vou citar duas entidades extremamente respeitadas no Brasil que aprofundaram essa discussão. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, inclusive, confeccionou uma cartilha tentando, vamos dizer assim, dar publicidade e popularizar o que é a reforma política, quais são os prós e contras de cada proposta que foi feita. A própria OAB Federal. A OAB Federal apresentou lá nas audiências públicas que ocorreram no Congresso Nacional para debater a reforma política, propostas, mas propostas mais amplas, que aí tem que ser feitas através de emendas constitucionais. E o que estava se discutindo atualmente no Congresso? É que tentava-se fazer uma reforma eleitoral que não precisa da emenda constitucional, ou seja, não precisa de quórum qualificado nas votações, precisava são reformas infraconstitucionais, o quórum de maioria simples. Mas mesmo assim, essas propostas
não foram aprovadas. Eu acho lamentável, acho que a próxima eleição eu fico extremamente preocupado, porque a gente vai ver, infelizmente, nos legislativos municipais, a mesma prática que a gente vem vendo nos últimos anos. Mas eu só não querendo interromper, mas veja bem, se a reforma passar, vai ser votada agora, não está valendo já para as próximas eleições municipais? Não, a questão, o que já foi votado hoje? A eleição, o financiamento público de campanha com listas fechadas ou flexíveis, porque também surgiu, quando viu que não tinha passagem a reforma por lista fechada, surgiu uma proposta alternativa que metade das cadeiras seriam eleitos pelo voto em lista e a outra metade seria pelo eleitor, o eleitor votaria 2 vezes. Entretanto, essa proposta também não avançou, embora tenha unificado mais a base de apoio do governo e até partidos de oposição. Né? O que me chama a atenção, você vê que o PFL, o DEM, está defendendo a reforma que o PT está defendendo. Né? Isso a gente... É um contraditório. É um contraditório, ou seja, um partido comum. Mas ele chegou à conclusão, e o PSDB, como você falou, Celso, também defendia. Entretanto, o PSDB já está com os olhos nas eleições de 2010, que tem 2 potenciais grandes candidatos à presidência da República, que é o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e o governador de São Paulo, José Serra. Então, na verdade, eles agora estão defendendo, ou parte do PSDB, ou a maioria do PSDB, estão defendendo o voto distrital misto. O voto distrital misto precisa de emenda constitucional. E não há, nessa conjuntura que nós temos hoje no país, condição de aprovar qualquer proposta de reforma eleitoral ou política através de emenda constitucional. Se já não houve espaço através de votação de quórum simples, que dirá emenda constitucional. Só que, na verdade, na minha avaliação, o PSDB propõe isso porque não quer a reforma. O PSDB, ele não quer que, por exemplo, seja ainda aprovado, e é possível, e aí você tem razão, ou seja, o que foi rejeitado na Câmara é o voto para o Parlamento, com financiamento público. Entretanto, ainda falta votar lá alguns itens da proposta, do projeto, e que estão tentando alguns partidos e a maioria das lideranças, consagrar o financiamento público de campanha para as eleições majoritárias. Prefeito, governador, presidente e Senado. Isso não passou? Ainda não passou, está em pauta, deve ser votado na semana que vem no Congresso. Pela sua experiência, você acha que vai, não vai? Olha, pelos debates que eu tenho acompanhado, é polêmico. Né? E aí, né, o PSDB, por exemplo, não está contrário ao financiamento público, ele não diz isso, mas está contrário por quê? Porque se a gente democratizar a verba, o grande entrave para se propor uma candidatura à presidência da República, a prefeito, a governador, é a verba para fazer campanha. Se você já tem a verba garantida do orçamento, por que não o partido apresentar um projeto para o país, ou para o estado, ou para a cidade? Então você democratiza. Então, por exemplo, o PSDB ele acha que com esses quadros que eu citei, o Aécio e o Serra, ele quer manter a polarização nacional com PT e PSDB. E, na verdade, se você aprova o financiamento público exclusivo, o PFL, por exemplo, pode lançar o seu candidato. O PPS pode lançar... Igualdade de condições. Exatamente. Né? E aí você pulveriza as opções. Isso não interessa ao PSDB. Isso, jogando para cá, isso reflete também aqui. Acho também. Com certeza, não é? Sem dúvida. Vai descendo. Alguns partidos no município, eu cito o caso do partido que eu sou filiado, o Partido dos Trabalhadores, o grande entrave para que nós tivéssemos... Nós só tivemos até hoje uma candidatura a prefeito aqui do ex-companheiro, o professor Guilherme, e do Antônio Conte, que foi o vice naquela chapa. Mas o grande entrave para as candidaturas, vamos dizer, de vários partidos aqui do município foi recursos. Você ir pedir recursos a empresários ou obter recursos para fazer essa campanha. Isso é o grande entrave. Entretanto, se tiver essa verba, por que não apresentar um projeto para Teresópolis com a visão petista de governar? Onde a gente inclua orçamento participativo. Tá, mas essa reforma sendo aprovada, não vai ter que ser assim, inclusive no município? Exatamente. Vai virar lei. Sem dúvida. Eu não posso pegar e financiar, porque eu vou ter que prestar conta. Financiar a campanha milionária, não dá, né? Não posso fazer isso. Não pode. Se for aprovado o financiamento público isso exclusivo... Isso é para todo mundo, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Ela entra em vigor, né? Todos os candidatos a prefeito em Teresópolis saberão quanto cada candidato tem para gastar. E nós, eleitores, também saberemos quanto cada candidato a vereador... nesse momento, se tivesse sido aprovado, cada candidato a vereador teria para gastar. Se for aprovado só para o Executivo,
vai ser uma situação nova. Porque é só o prefeito. Só o prefeito. E aí existem alguns complicadores. Né? Por isso que eu vejo dificuldade na aprovação, embora seja favorável. Você falou no início do programa, é importante que a gente, que o legislativo, é importante votar na Câmara. Fica uma coisa meio capenga, só para o executivo. Exatamente. Aí faz um comício do candidato a prefeito. Os vereadores são por recursos privados. E o prefeito é recurso público.